Boa noite a todos. Queria dar as boas-vindas a todos aqueles que estiverem nos assistindo. Hoje nós vamos dar início a uma nova série dentro do nosso livro A Luta, de John White. E o tema a partir de hoje, durante as próximas semanas, toda quinta-feira, será oração. O tema dos mais importantes na vida cristã e da qual muitos têm dúvidas, têm dificuldades, enfrentam algumas questões sobre a oração, o que ela representa, como orar. Eu me lembro, irmãos, que a minha dúvida, vamos dizer assim, a minha busca, desde a minha conversão, era com essa pergunta: como orar? Porque eu via as pessoas no início da minha caminhada cristã falando sobre oração, mas eu não entendia como isso podia se tornar uma realidade na minha vida e qual era o propósito da oração. O que a oração poderia fazer na minha vida. Então, eu gostaria de começar orando e depois eu quero ler um texto da Palavra de Deus com vocês. Vamos orar? Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção sobre este momento precioso em que a Tua Palavra será ministrada, dentro desse tema dos mais relevantes para a vida da igreja, para a nossa vida coletiva e individual. Que o Senhor fale comigo e fale através de mim, no coração daqueles que estão assistindo esta ministração, meu Deus. No nome de Jesus eu clamo a Ti, eu oro a Ti. Amém. Amém. Eu gostaria que você estivesse abrindo a tua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 5, versículo 15 e 16, diz o seguinte: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. De quem o texto bíblico está falando? Essa narrativa do Evangelho de Lucas está falando a respeito de Jesus. Jesus era um homem de oração. Jesus, apesar de ser Deus, Deus homem, 100% Deus, 100% homem, ele precisava da oração. E como eu disse, como orar é a nossa grande questão, principalmente você que está começando. Mas mesmo aqueles que já iniciaram a vida cristã há muito tempo, não devem subestimar a questão da oração, porque orar é uma prática constante, orar é uma experiência de todos aqueles que estão começando e aqueles que já estão caminhando com Deus há algum tempo. Por isso esse tema da oração, ele é tão importante e relevante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa caminhada cristã até a volta de Jesus. Então, eu gostaria de começar a falar a respeito da oração, contando um pouquinho a respeito do meu próprio testemunho, meu testemunho pessoal. Desde a minha conversão, o meu desejo era investir tempo na prática da oração. Se havia algo desde o início, desde o momento em que Jesus entrou na minha vida, que tomou conta e tomou o interesse do meu coração, esse assunto foi a oração. Eu queria entender sobre a oração, eu queria experimentar a vida de oração, eu queria
aprofundar a minha vida de oração. E o que despertou esse desejo pela oração dentro de mim? É que eu comecei logo de início, logo no início da minha caminhada cristã, a ler muitos livros, muitas biografias de grandes homens do passado. E eu comecei a observar, e os livros muitas vezes destacavam isso, que estes homens, 100% deles, eram homens que davam grande importância à oração. E eu creio que toda pessoa sincera, todo crente sincero, todo servo de Deus sincero, ele vai levar em grande conta a questão da oração. Ele sempre vai pensar sobre isso, ele sempre vai meditar sobre isso, e isso se despertou dentro do meu coração de uma forma tão grande. E eu me lembro muito bem minha conversão com os meus 18 anos de idade, e morando em São Paulo, eu fui levado até Cristo através de um casal que hoje estão beirando os seus 90 anos. Na verdade, o homem, né, o senhor, está com mais de 90 e a sua esposa chegando aos 90. E eles me falaram de Jesus. E eu me lembro que esse homem, muitas vezes eu o ouvia orando, porque eu morava muito próximo da sua casa. E dava para literalmente ouvir sua oração. E começou a crescer dentro de mim um desejo de entrar mais profundamente nesta área, e influenciado por estes livros, influenciado por este irmão que nos levou a Cristo, levou minha família a Cristo, eu comecei a buscar mais conhecimento e mais experiência na vida de oração. E havia algo dentro de mim, irmãos, havia algo dentro de mim que me estimulava. E eu confesso a vocês que até hoje a vida de oração, a oração em si, ela me fascina. É um assunto que eu gosto de lidar, é uma prática que eu gosto, luto com isso, claro, todos os dias, porque é algo que nós precisamos sempre estar focados. Por quê? Porque há uma batalha espiritual, há uma luta no mundo espiritual para que a vida de oração seja uma vida de oração superficial. E eu posso dizer que, graças a Deus, eu pude aprender muito e cresci muito nesta área da oração, e ainda tenho muita coisa para crescer, muito. Irmãos, mas eu me lembro, eu tinha um lugar no fundo do quintal, onde eu morava lá em São Paulo, e o Senhor construiu um lugar bem simples, né, de madeira mesmo, e ali ele colocou um sofá individual, e ali eu ouvia orar. E eu aproveitei este lugar, e eu ia constantemente para aquele lugar de oração. E eu me lembro que, olhando para os exemplos destes homens na literatura, eu ficava assim fascinado, porque estes homens oravam 2, 3 horas. Havia um homem chamado, na verdade, ele era chamado o homem que orava. Para você ter ideia, este homem orava 8 horas por dia. Era uma coisa assim incomum, surreal, na verdade, porque como é que pode um homem permanecer em oração durante 8 horas? E aquilo, na verdade, acabou me trazendo até, de certa forma, um peso, porque como que eu poderia orar
tanto tempo? Como que eu poderia ficar na presença de Deus tanto tempo? Eu pensava o seguinte: vai chegar uma hora que eu não vou ter mais o que orar, eu não vou ter mais assunto, eu não vou ter mais o que falar com Deus. E claro, isso diante da imaturidade do início da vida cristã, mas com o tempo eu fui compreendendo isto. Mas, irmãos, para que vocês tenham ideia, e eu não quero nem mesmo ter nenhum orgulho disso, mas eu tive tempos, dias, nesse início de conversão, que eu cheguei a orar 3 horas num dia só. 3 horas. Esses irmãos que me levaram à conversão tiveram uma grande influência sobre a minha vida na questão da oração, e estes livros muito mais. Então, algo que eu incentivo vocês: leiam sobre oração, pensem sobre a oração, pesquisem na palavra de Deus sobre oração. Mas pensando ainda na minha experiência, voltando à minha experiência pessoal, apesar de buscar e ter tido essas experiências de orar durante muito tempo, de experimentar grandes experiências, desculpe a redundância, da presença de Deus na minha vida, mas a caminhada foi me mostrando que a grande questão não é exatamente o tempo que eu passo em oração, não é exatamente a quantidade de tempo que eu passo em oração, porque orar é mais do que passar um tempo com Deus. Orar é ter comunhão com Deus. Então, muitos sermões, geralmente, eles enfatizam a importância da oração ou o nosso dever cristão de orar. E a Bíblia diz realmente, e é um texto que nos deixa com um certo peso, quando ele diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Quando você lê um texto como esse, você logo pensa, mas eu tenho que ficar orando o tempo inteiro? Eu tenho que estar praticando a oração 24 horas do dia? Essa é uma pergunta que vai ficar lá na frente, mais para frente, nas outras ministrações, porque nós temos muitos pontos a tratar, e um desses pontos é a questão de quanto tempo eu devo orar. Então, ouvindo sermões, e estes sermões colocando sobre nós essa questão do dever da oração, nós corremos um risco, não é? Ainda porque a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6 o seguinte: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança. Olha, é uma palavra tão maravilhosa. Entretanto, se tudo o que soubermos for que temos que o dever de orar e que é importante orar, nós entraremos em apuros. Como eu disse para vocês, na minha experiência, eu entrei em grandes apuros, porque eu tinha momentos em que eu conseguia orar 2, 3 horas, mas haviam dias em que eu lutava com a oração e que era tão difícil orar, e ficava aquele sentimento de dever dentro do meu coração. Mas isto não pode ser uma coisa que nos leve a ter um senso de cumprimento de dever apenas como um esforço sobre-humano, e que, ao invés de nos trazer alegria, prazer, nos traz um grande peso sobre as nossas almas. E como eu disse para vocês, quantas vezes eu me senti culpado
deprimido e frustrado por não conseguir orar como aqueles homens a respeito dos quais eu lia nos livros sobre a sua vida de oração. Como me frustrou, não é, olhar para mim e ver que eu tinha uma dificuldade tão grande com a oração. Mas, citando um grande homem de Deus, e ele entendeu, vamos dizer assim, o significado da oração, quando ele disse: Tu nos fizeste para ti mesmo, ó Deus. Nossas orações não encontram descanso enquanto não descansarem em ti. Meu irmão, eis a essência da oração. A essência da oração é o seguinte: nós fomos feitos para ter comunhão com Deus. E sem essa comunhão, nós vamos experimentar no nosso coração um profundo vazio. Se não experimentarmos esta comunhão com Deus, se a oração, se a vida de oração não se traduzir em comunhão com Deus, nós vamos experimentar um grande vazio na nossa alma. Porque o propósito da oração, em primeiro lugar, antes de tudo, ainda que Deus queira, e Ele vai fazer isto, responder nossas orações, aliviar nossas dores, atingir o nosso coração nos momentos de dificuldades, não é? Responder a questões que estão trazendo perturbação para a nossa alma. Ele quer fazer isto, mas acima de tudo, meu irmão, quando nós oramos, o nosso foco principal, o nosso anseio maior deve ser ter comunhão com Deus. Deus quer ter comunhão conosco, e este desejo, este anseio foi Deus que implantou em nós. Este anseio que muitas vezes o homem confunde, porque ao invés de buscar em Deus o preenchimento desse vazio, muitas vezes as pessoas estão buscando o preenchimento deste vazio em coisas, em bens, no sucesso, na busca por coisas que essas coisas não podem nos preencher, essas coisas não conseguem dar sentido para as nossas vidas. Pode ser que este anseio nem sempre seja percebido, nem sempre você vai perceber que há este anseio dentro do teu coração, mas ele existe. Nas profundezas do nosso interior, meu irmão, existe um tabernáculo que Deus edificou para ter comunhão comigo, para ter comunhão com você. E eu digo a você, Ele te chama com uma urgência compassiva que provoca você, ou em você, compaixão. Compaixão. Nós podemos ignorar essa voz, distraindo-nos com outras vozes mais altas do que a voz de Deus, chamando-nos: filho, eu quero ter comunhão com você, filha, eu desejo ter comunhão com você, eu quero te encontrar, eu quero aprofundar esta amizade, esta intimidade com você. Pode ser que muitas outras vozes suplantem esta voz do nosso amado, do nosso Senhor, do nosso Deus, que está todos os dias e constantemente nos buscando, tocando o nosso coração. Mas essas outras vozes, elas apelam para uma camada superficial do nosso ser. Superficial, porque são vozes que nos atraem para coisas que vão provocar em nós ansiedade. Enquanto que o apelo de Deus é um chamado para a paz. Quando estamos em comunhão com Deus, nós estamos no melhor lugar
do mundo. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos no lugar mais seguro da terra. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos no lugar onde nós deveríamos estar. Quando nós estamos em comunhão com Deus, o tempo não passa. Quando nós estamos em comunhão com Deus, há uma transformação interior. Ele nos enche com a sua paz, Ele nos enche com a sua presença, Ele nos dá um sentido novo para a vida, né? Nós não estamos mais firmados em coisas transitórias que vão passar, mas nós estamos firmados naquele que é o nosso prazer, que é a nossa alegria, naquele em quem nós nos deleitamos, naquele em quem nós queremos descansar, porque este é o nosso objetivo, é para isso que nós estamos nesta terra, nós estamos aguardando o dia em que nós vamos descansar definitivamente nele, mas enquanto este dia não chega, nós podemos desfrutar dele através da oração, nós podemos ter comunhão com ele através da oração, nós podemos ter momentos em que vamos descobrir que não há melhor lugar na face da terra do que estar na presença de Deus. E talvez nós nos sintamos indignos. Muitos de nós nos sentimos indignos de nos aproximar de Deus. Nos sentimos indignos porque vamos até Ele. E queremos dar a ele tantas explicações que você quer trazer a Ele tantos problemas. E esses problemas são reais. E não há problema nenhum em apresentar a Ele, como eu li, não é? E quero ler de novo o texto para você, para que você fique bem firme pensando nisso, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança. Então, meu irmão, não há problema nenhum. Apresente diante de Deus as tuas angústias. Apresente diante de Deus os teus problemas. Vá até Ele com oração. Sim, porque Deus quer que apresentemos a Ele as nossas orações. Mas é um assunto também que eu não quero tocar agora, porque nós vamos tocar nesse assunto de forma bem específica lá na frente. Mas acima de tudo, o que eu quero deixar hoje aqui, nestes momentos com você, é que a oração é um tempo de comunhão com Deus, e que esta comunhão, ela pode ser aperfeiçoada dia a dia, ela pode ser desenvolvida cada dia, aprofundada cada dia, e isto, meu irmão, é um processo que acontece dentro do teu coração de acordo com a tua comunhão com Deus. O quanto você investe da tua vida diante de Deus em oração, mas sempre nos lembrando, sem peso, sem consciência pesada, sem cobranças, porque a cobrança é a pior coisa que existe para que a nossa vida de oração se afunde, se acabe. Por isso, eu quero dizer para você uma coisa, e já terminando: Deus tem muita paciência conosco. Na verdade, todos nós, até a volta de Jesus, nós estamos matriculados na escola da oração. Nós estamos, cada um de nós, se você tem 1 ano de conversão, ou se você tem 50 anos de conversão, você está matriculado na escola da oração. Quem tem 50, com certeza pode falar de muitas experiências que já teve. Mas quem tem pouco tempo de conversão também pode falar das suas experiências com Deus. E a maior experiência que nós podemos ter com Deus é falar desta comunhão maravilhosa, gloriosa, profunda
que Deus, pelo seu Espírito, produz em nós. Esta comunhão, meu irmão, que é muito mais do que algo religioso, mas é algo que acontece dentro de nós como fruto do Espírito Santo nos atraindo para perto de Deus. Fruto do Espírito Santo tocando nossas almas. Porque por nós mesmos nós não conseguimos viver esta vida profunda de oração. Mas dia a dia o Espírito Santo vai falando conosco. O Espírito Santo vai tocando nosso coração. O Espírito Santo vai nos ensinando. O Espírito Santo vai intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, mas nós vamos crescendo, e cada dia conhecendo mais os meandros da oração e entendendo o quanto é precioso viver esta vida de oração, o quanto é glorioso experimentar esta vida de oração e ter a noção de que viver esta vida de oração é muito mais do que obter coisas de Deus. Buscar coisas de Deus, materiais, físicas, seja uma cura física, seja a resolução de um problema, ainda que isso esteja inserido, estas coisas sejam legítimas na oração, como eu li para você em Filipenses capítulo 4, versículo 6, mas mais do que isso, meu irmão, Jesus te chama para ter comunhão com Ele. Se Jesus precisava se retirar a sós para estar em oração com Deus, e nós precisamos, mas que esta caminhada rumo a uma vida de oração seja o produto, o resultado, o fruto, que eu prefiro melhor a palavra fruto, seja o fruto de um relacionamento que cada vez mais se torna profundo diante de Deus. Deus nos chama, Deus estende a sua mão, Deus nos atrai, mas a resposta precisa vir do nosso coração. Nós precisamos dar a Deus uma resposta. Deus, eu quero ter comunhão contigo. É esse o desejo do teu coração, meu irmão? É este o anseio da tua alma? Ter comunhão com o Pai? Conhecê-lo? Experimentá-lo? Aprofundar esta amizade? Se é isso, que você esteja em confiança plena de que Ele vai estar atraindo o teu coração e Ele vai te ajudar para que essa vida de oração, que hoje talvez você repute como uma vida de oração superficial, mas Ele mesmo vai aprofundar esta experiência na tua vida. Que Deus abençoe o teu coração e que a tua vida de oração se torne cada vez mais profunda na presença do Pai. Boa noite a todos e fiquem com Deus.